Aleluia. Você pode erguer suas mãos mais um pouco. Obrigado, Senhor. Seu reino está dentro de nós, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E é por isso que nós podemos ser diferentes. É por isso que nós podemos provar da presença, da influência, do mover e do poder de Deus, da sua palavra em nós. Ele nos trouxe o reino. Ele nos trouxe o reino. Ele nos trouxe o reino. Oh, é por isso que você pode erguer a sua voz nessa noite com liberdade. É por isso que você pode se derramar diante dele. Ele te atraiu com amor. Ele te atraiu. Ele te buscou quando você estava perdido. E ele anunciou: é chegado o reino. É chegado o reino. É chegado um novo tempo. Justiça, paz e alegria no Espírito. Justiça, paz e alegria no Espírito. Independente das circunstâncias, independente da situação, você pode erguer sua voz e adorar ao Senhor mais um pouco. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Em espírito e em verdade. A tua igreja te adora. De todo o coração. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Obrigado, Senhor. A tua igreja te adora. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode sentar. Aleluia, muito obrigado, queridos. Daqui a pouco a gente volta. Amém? Aleluia. Aleluia. Tem jovem cheio da palavra aqui nessa noite. Tem jovem cheio do Espírito aqui nessa noite. Você pode dar uma glória a Deus aí? Oh, glória, aleluia. Muito boa essa oportunidade, queridos, de estarmos aqui. E eu já quero começar dizendo muito obrigado à liderança do Departamento de Jovens. Muito obrigado, João, que não está aqui, mas ele que nos convidou a estarmos aqui nessa noite e abrir as portas para esse espaço, para nós falarmos um pouco sobre a palavra e sobre o rema, amém? E eu quero desde já agradecer pela oportunidade de estarmos juntos. Sabe que Rema Igreja de Mão Dadas, irmãos, é um sucesso. Amém? Porque quanto mais as pessoas conhecerem a palavra, melhor elas serão, melhor crente elas serão. E eu tenho certeza que nossa igreja tem colhido de muitos frutos, de muita gente boa, muita gente treinada, servindo a você, servindo tantas outras pessoas, porque elas estão aprendendo a palavra de Deus. Você crê nisso? Amém? E nessa noite, querido, eu tenho algumas coisas para compartilhar com você. E sabe, nós vamos fazer um pouco diferente das demais noites que nós estamos falando a respeito do rema. Geralmente a gente ministra pontualmente a respeito de uma matéria do rema, como aula demonstrativa. Mas sabe, irmãos, o Espírito Santo colocou algumas coisas no meu coração a respeito de inspiração. E sabe que o tema esse ano do rema é inspiração para viver. Amém? Se você está aqui e não conhece ainda nem o que é rema, a gente vai continuar falando e daqui a pouco você vai entender, amém? Mas o Espírito Santo falou um pouco comigo a respeito de algumas coisas, e eu tenho certeza que isso vai alcançar a sua vida como alcançou a minha vida. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios. Você está com a sua Bíblia aí? Oh, glória! Abra aí a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 1. Você já achou? Eu ainda não.
Efésios capítulo 1. Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diz eu também. Tem gente na segunda chamada aí ainda. Amém. A Bíblia diz assim, a partir do versículo 3, Efésios 1, verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, ou na sua versão, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, diga comigo bem alto, santos, melhor, santos, bota arroz e feijão aí, irmão, santos, eita glória, e irrepreensíveis perante ele em amor. Versículo 5, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Versículo 6, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Pula para o versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Versículo 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Diga comigo assim, ele me chamou com um propósito. Sabe, queridos, algo que a palavra de Deus está dizendo aqui, e é muito importante nós entendermos, é que quando nós falamos a respeito do plano de Deus, do plano de salvação, de tudo aquilo que Deus fez enviando Jesus ao mundo, o único propósito para tudo isso acontecer, irmão, se chama você. Olha para quem está do seu lado e fala, você. E a Bíblia diz que Ele nos criou, nos formou, nos fez nascer de novo e nos trouxe para perto com um propósito, a fim de sermos para o louvor e para a glória de Deus. Diga comigo, eu nasci para o louvor e para a glória de Deus. Sabe, queridos, muitas pessoas têm problemas em saber, ou dificuldade em saber o propósito pelo qual nasceu. Talvez se eu fizesse uma pergunta aqui, você não precisa levantar a mão, não precisa se manifestar, mas se eu perguntar aqui, quem aqui já descobriu o propósito pelo qual nasceu? Talvez poucas pessoas levantariam a mão. Porque essa é a pergunta que muita gente se faz. Por que eu nasci? Por que eu estou na terra? Ó céu, ó vida, né? E eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você tenha escutado muitas vezes a respeito de você mesmo, da sua mãe, do seu pai, ou de pessoas ao seu redor, dizendo que você nasceu por acaso, de que você foi um erro da tabelinha da sua mãe lá, e ela perdeu as contas, e buf, nasceu você. Talvez você já escutou que você era indesejado. Olha, eu não te planejei, não te desejei. E isso tenha criado muitas e muitas mágoas, machucados dentro do seu coração e da sua alma. Mas eu quero dizer uma coisa para você essa noite, querido. Você não nasceu por acaso coisa nenhuma. Você nasceu com um propósito. E você nasceu com um motivo certo. Você nasceu para o louvor e para a glória de Deus. Amém. E esse é o propósito, querido, pelo qual nós existimos. Sabe, uma das coisas que muitas pessoas gastam tempo para descobrir é qual é a sua vocação, para que foram chamadas, por que elas vão trabalhar, por qual propósito elas vão gastar tempo. Mas graças a Deus pela palavra de Deus, porque a palavra é mais atual do que o jornal de amanhã. E ela nos revela, irmãos, o propósito. Ela nos revela a vontade de Deus. Ela nos revela, irmãos, o porquê nós existimos. Eu e você existimos para manifestar a glória de Deus.
Eu e você existimos, irmãos, para tudo aquilo que a gente fizer, seja no nosso trabalho, seja na igreja, seja em casa, seja na faculdade, seja no transporte, seja na academia, ou aonde você estiver, aquilo que você fizer precisa ter um propósito: louvar, glorificar, exaltar e fazer Deus conhecido. E sabe, gente, quando a gente fala a respeito de propósito, muitas pessoas acham que o propósito é simplesmente estar ligado com os 5 dons ministeriais. A vocação ministerial. E isso é muito bom. Ter um chamado nos 5 dons, ser um pastor, um mestre, um profeta, um evangelista, um apóstolo, glória a Deus por isso. Mas sabe, querido, quando eu falo sobre propósito, isso não se restringe, irmãos, em apenas ser chamado dos 5 dons ministeriais. Porque Deus chamou, irmãos, para fazer algo específico, que só você vai fazer do jeito que Ele te chamou para fazer. E muitas vezes, queridos, nós estamos confusos, procurando o propósito da nossa vida, da nossa existência, da razão pelo qual nós estamos aqui, e a gente sai feito metralhadora, atirando para tudo quanto é lado, atirando para tudo quanto é oportunidade, atirando, porque a gente fica pensando assim: se cair na rede, é peixe. Se der certo, eu vou fazer disso o meu propósito. Mas sabe, irmão, há um propósito específico que Deus preparou para você. E nós não podemos, irmãos, trocar o propósito por oportunidade, simplesmente. Há um propósito pelo qual você nasceu. E eu quero dizer uma coisa nessa noite. E foi isso que o Espírito Santo disse ao meu coração, e nós vamos falar um pouco sobre isso. A diferença entre propósito. Diga comigo, propósito. Diga mais uma vez comigo, propósito. Olha para o seu irmão e diga: você tem um propósito. A diferença entre propósito e oportunidades. A diferença entre propósito e propostas. Diga comigo, propósito é diferente de propostas. Amém? Gênesis 1, versículo 26, a Bíblia fala que Deus, Ele fez o homem. E sabe, há uma grande diferença entre Deus ter feito o homem e Ele ter feito o restante da natureza. A Bíblia diz em Gênesis, a partir do versículo 1, que Deus disse: haja luz, houve luz, haja separação dia e noite, houve, haja água, haja firmamento, haja, e houve. Amém? Mas sabe, querido, quando chegou na hora de fazer o homem, Deus não simplesmente fez: haja homem, e houve homem. Por quê? Porque o homem foi feito de uma forma diferente dos demais. A Bíblia revela, irmãos, em Gênesis 1, a partir do versículo 26, um propósito, um sonho, algo que Deus estava gerando dentro dele. E Ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Sabe, querido, a Bíblia revela essa conversa, e eu chamo esse versículo de conversa de bastidores. É quando Deus está falando ali com a Trindade: façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. E a Bíblia diz, irmãos, que Ele faz um boneco de barro, e Ele sopra o fôlego de vida. E quando Ele sopra, querido, Ele não está soprando simplesmente o ar, Ele não está soprando simplesmente oxigênio, mas Ele está soprando, irmãos, a própria vida dEle para aquele boneco. E a Bíblia diz que quando Ele sopra, irmãos, aquele boneco já não é mais simplesmente um boneco de barro, mas passa a ser alma vivente. E o homem é criado, irmãos, imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque Deus é espírito, e nós também, irmãos, somos criados como seres espirituais. E isso quer dizer, irmão, que tudo que a natureza tem é muito bonita. Quando você vai, de férias, daquele feriadão, para a praia, oh, aleluia. E você coloca os seus pés na água, você olha para o horizonte e você fala: meu Deus, você é perfeito. Você olha para os pássaros, você olha para a montanha, você olha para tudo aquilo, e você fala: meu Deus, como você é detalhista, perfeito.
E Deus é perfeito, irmãos, e tudo que Ele faz é bom. Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Ainda que a natureza seja magnífica, ela não se compara, irmãos, com o homem. Porque quando Deus te fez, quando Deus me fez, Ele não simplesmente disse, haja homem. Mas Ele criou alguém, irmão, conforme a sua imagem e a sua semelhança. Eu e você não somos simplesmente uma coisa, um projeto. Nós somos filhos de Deus. Cachorro é bonitinho, macaco é bonitinho, tudo é bonitinho, irmão, mas não é a imagem e semelhança de Deus. Eu e você somos. Isso nos dá um privilégio, irmãos. O privilégio de termos comunhão com Ele. A Bíblia diz, irmãos, que no jardim do Éden, Adão, Eva, tinha comunhão com Deus. Aquele lugar era um lugar chamado lugar de deleite. Éden significa lugar de prazer, de deleite. Um lugar, irmãos, onde ele tinha confiança, conversas e recebia da parte de Deus. E naquele tempo, irmão, foi instituída através disso uma aliança chamada Aliança da Adoração. Aonde Deus, dando tudo aquilo que Ele tem para o homem, Ele dá para o homem a capacidade de ser aquilo que Deus chamou o homem para ser. Deus diz para o homem, você vai governar, você vai dominar sobre os animais, sobre a terra. Mas sabe, irmãos, aonde Adão buscava capacidade, de onde Adão tirava a inteligência para dar nome a todos os animais, para governar sobre tudo sobre a terra? Em Deus. E nós precisamos entender, irmãos, que não existe outro lugar a não ser Deus para nos capacitar a ser e a fazer aquilo que Ele nos chamou para ser e fazermos. A fonte era Deus. Então, enquanto Adão estava aliançado com Deus, eu sei que você está de máscara, mas inspira aí bem profundamente. Solta aí. Sabe, irmãos, esse processo tão simples, ele reflete exatamente o processo da aliança da adoração. Deus dando capacidade e provendo para o homem, para que ele fosse inspirado. E o homem, através da comunhão, recebia a inspiração. E quando o homem fazia, irmãos, tudo aquilo que o homem fazia, volta para Deus como louvor, como adoração. E Deus recebe como adoração. E esse processo foi interrompido pelo pecado. Você já conhece a história. Adão pecou, entregou todo o governo para o diabo, caiu, virou pecador, sofredor, e passou a ter, irmãos, um contato com Deus limitado. Eu vou revelar a idade de alguns irmãos aqui agora. Quem é que lembra, sexta-feira, meia-noite, você ligando o computador para acessar a internet de escada? Levanta a mão aí que eu não vou ficar sozinho nessa não. E a gente ligava lá, né, computadorzão branco, bem grandão, a tela, liga, aí coloca, aí tinha que ter um provedor. Lembra do provedor que te mandava aquele CDzinho em casa e você sentia muito importante? Tem muita gente que está dizendo, que ele está falando? É, querido, o tempo passa, né? Mas eu me lembro, gente, de ter que acessar lá a internet, ficar horas ligando, esperando. E aí quando conectava, você recebia uma foto. Uma foto. E aí você clicava para abrir a foto. E você acha que ao clicar, você via foto? Não, irmão. Era ter que exercer fruto, perseverança, paciência. E a gente clicava, irmãos, e dependendo do tamanho da foto, eram minutos e às vezes até uma hora para abrir uma foto, dependendo do tamanho. Você ia, você almoçava, você tomava banho, você se trocava e estava lá. Quando você via, dava para ver só a cabeça ainda, a metade da foto. Ia, né, aos pouquinhos, os irmãos estão concordando comigo. Graças a Deus não estou sozinho nessa. Por quê, irmão? Porque a internet era de escada, limitada. E sabe, irmão, quando Adão peca,
Ele perde o rumo do propósito da vida dele. Ele perde o rumo pelo qual ele foi criado. Porque a partir daquele momento, ainda que ele tivesse um relacionamento, ouvisse qualquer coisa a respeito de Deus, era através de uma comunhão limitada. Deus, mesmo sendo misericordioso, traz diversas formas para alcançar o homem. E ele faz um caminho chamado lei, pelo qual o homem voltaria a ter comunhão com ele. Mas mesmo assim, querido, fazendo tabernáculos, sacrifícios e tantas outras coisas, todo esse processo estava debaixo de uma comunicação e de uma comunhão limitada. Deus queria abençoar o homem, Deus queria fazer coisas pelo homem, e Ele mesmo diz: os meus ouvidos não estão fechados, as minhas mãos não estão encolhidas, mas o pecado na sua vida me faz separação entre eu e você. O pecado nos separa, irmão, do propósito de Deus para as nossas vidas. Mas graças a Deus, a Bíblia diz em João 1 que o verbo se fez carne. Ele veio, irmão, Jesus veio com um propósito: reestabelecer a comunhão, reestabelecer o meu e o seu propósito de vida. E se a internet era discada, irmão, Jesus vem trazendo o cabo da fibra ótica. E Ele nos conecta de novo ao Pai. Ele nos traz de volta para o Éden. Ele nos traz de volta para o lugar de comunhão. Ele nos traz de volta para o lugar de comunicação. E hoje nós não precisamos mais ter medo de Deus. Nós não precisamos mais enxergar Deus como aquele velhinho da barba grande com um cajado, só esperando você errar para tum na tua cabeça. Não! Jesus vem trazendo algo superior, algo melhor, e Ele nos faz ser filhos de Deus. E hoje, irmão, a nossa comunicação não é mais discada, a nossa comunicação não é mais lenta. Hoje é banda larga, irmão. Hoje, quando você ergue as suas mãos e você fala: Pai, em nome de Jesus, Ele já está ouvindo. Não tem ligação no WhatsApp, no Telegram, qualquer outro gram que seja mais poderosa do que a comunicação que você tem com Ele. E é por isso, gente, que a gente não pode perder a essência pela busca em agradar ao Senhor e fazer da nossa vida, querido, um altar verdadeiro de adoração para que Ele seja glorificado. Vá comigo lá para João, capítulo 4. João, capítulo 4. Diga: eu nasci com um propósito. João 4, a partir do versículo 19... é uma passagem onde Jesus se encontra com uma mulher samaritana no poço. E essa mulher, por causa daquilo que Jesus começa a revelar a respeito da vida dela, ela começa a entender que Jesus tinha uma conexão com Deus. Tinha algo diferente em Jesus. E ela reconhece Jesus como profeta. E naquele tempo havia uma pergunta que deixava uma situação muito complicada entre os judeus e samaritanos. E quando essa mulher reconhece que Jesus era chegado de Deus, ela não tem vergonha de fazer a pergunta, porque ela tinha certeza que ele ia responder a resposta correta. E ela faz uma pergunta para Jesus e ela diz assim, João 4,19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que vem a hora, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. E ele continua dizendo assim, vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. E aqui Jesus estava falando a respeito daquele tempo. Ele estava dizendo, olha, realmente, nesse tempo, a salvação vem dos judeus. Aquilo que os judeus estão fazendo está certo. Mas ele continua dizendo, no versículo 23, mas vem a hora e já chegou. Diga comigo, já chegou.
Diga mais forte, já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Sabe, querido, nós temos o costume de achar que a adoração é esse período que nós tivemos aqui antes da palavra. E eu sei, querido, que são períodos maravilhosos de música, de louvor e adoração. Mas a adoração, irmão, não é estilo de música. A adoração é estilo de vida. A música, irmãos, é uma expressão da nossa nova natureza. A música é uma expressão da nossa gratidão. A música é uma expressão daquilo que nós queremos dar ao Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Muitos de nós estamos presos ainda no nível de só cantarmos, cantarmos e cantarmos, mas não vivermos de fato aquilo que nós cantamos. Isso não é o propósito, irmão. Quando Jesus começa a falar a respeito da um novo tipo de adorador, esse novo tipo de adorador não é um tipo de adorador que só faz aquilo que as pessoas querem que ele faça para ser reconhecido, e quando ninguém está vendo ele faz tudo que dá na telha. Não, irmãos, eu estou falando a respeito de uma aliança, que nós amamos tanto ao Senhor, confiamos tanto que Ele tem um propósito para as nossas vidas, que nós não vamos trocar o propósito pelas propostas. Porque propósito e proposta são coisas diferentes. E o que isso tem a ver com adoração, querido? Você não está entendendo. Quando você cumpre o seu propósito, Deus está sendo glorificado. Quando você cumpre o propósito pelo qual você nasceu, irmãos, em Deus, Deus está sendo glorificado. E como eu falei no início, quando a gente fala a respeito desse assunto, muitas pessoas tendem a colocar tudo na caixinha do ministerial. E também tem, ministério está envolvido. Mas sabe, querido, o propósito também se cumpre quando Deus te chamou para ser um profissional, e você vai ser o melhor profissional naquela área, porque você está envolvido no propósito de Deus para a sua vida. O propósito está, irmão, quando você casa bem, quando você tem um casamento bem sucedido, porque você decidiu envolver Deus na sua vida, e o propósito vai dar certo. Não é só estar diante das pessoas com o microfone na mão. Não é só estar fazendo algo na igreja, isso é maravilhoso. Faz parte do propósito. Servir. Mas não é toda a parte não, irmão. E eu quero dizer uma coisa para você. Esse é o tempo em que Deus tem nos levantado nessa geração tão confusa, tão cheia de questionamentos, para mostrar, querido, que seguir os ensinamentos de Deus dá certo. A Bíblia em Salmos, no capítulo 1, ela começa a falar que bem-aventurado é o homem que não se assenta, que não... Vamos lá, deixa eu ler para não falar bobagem. Salmos 1. Olha para o seu irmão e diga, você tem um propósito. Sabe, irmãos, essa palavra vai cair como bomba no coração de algumas pessoas aqui hoje à noite. Desentulhando coisas, desentulhando sonhos, desentulhando coisas que talvez você deixou de lado por causa de propostas. E eu declaro em nome de Jesus o propósito ressuscitando hoje em você. Aleluia. Salmos 1, verso 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então olha aqui 3 ambientes, querido. Caminho dos ímpios, conselho dos pecadores e roda dos escarnecedores. É tudo que eu e você estamos inseridos hoje nesse mundão. É o tempo todo a gente sendo bombardeado com os pensamentos. E com a rede social, irmão, isso triplicou.
Você abre lá o seu Instagram, você abre lá a sua rede social e você é bombardeado com informações, com notícias, com opiniões. Agora isso é assim, não, agora já não é mais assim. Esse é o certo, não, agora o que era certo é o errado e o que é errado é certo. E sabe, irmão, o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores te leva para um lugar ruim. Mas há um caminho, querido, que te faz prosperar. E a Bíblia diz assim no versículo 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, o quê? O quê? Prosperará, ou será bem sucedido. Deixa eu dizer uma coisa para você. O mundo, a mídia, as pessoas, as situações sempre terão a proposta para você desistir do propósito. Mas entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, irmão. Medita de dia e de noite. Medita de dia e de noite. Absorve o que Deus está dizendo ao seu respeito. E a Bíblia diz, irmão, que tudo quanto você fizer vai prosperar. Oh, glória. Sabe que é na juventude que a gente tem que escolher muitas coisas. É na juventude que a gente precisa tomar decisões que vão surtir efeito para toda a nossa vida. É na juventude que geralmente a gente se casa. Tem alguns irmãos, oh Jesus, me ajuda. Calma, irmão, está tudo bem. E sabe, é na juventude que você precisa estar atento, para não se desviar, para não sair da rota. Um dia eu estava assistindo um documentário falando a respeito de aviões, e algo me chamou a atenção. E você sabe que ali ele tem uma tela onde ele precisa seguir 100% dos comandos. E ele disse assim, olha, se quando a gente decolar, eu sair 1 centímetro aqui do que está planejado, provavelmente, eu posso chegar num outro destino completamente diferente daquele traçado originalmente. Ele disse, eu posso chegar até outra nação diferente. 1 centímetro. 1 centímetro. Alterando toda a rota, alterando o destino. E eu quero dizer uma coisa para você, o diabo tem buzinado na nossa orelha, porque tudo que ele quer é alterar a nossa rota, para mudar o destino que Deus tem para nós. Mas eu quero lançar sobre a sua vida uma palavra, você não vai ser confundido, você não vai ser enganado, você não vai ser ludibriado pelas propostas do diabo, porque Deus está falando ao seu respeito, um propósito que é original e não vai ser negociado por nada. Quando a gente fala tanto do rema, queridos, é porque nessa fase, é nesse período da sua vida, que você precisa estar cheio da palavra. Sabe, eu fiz o rema logo quando eu pude. Eu não, naquele tempo ainda não podia ser, com 16 anos, eu tive que esperar um pouco. Mas assim que eu completei 18 anos, era a idade mínima, querido. Eu entrei naquela escola desejoso em aprender do Senhor. E aí você pode pensar, mas eu não sou pastor, eu não sou pregador, para que eu vou fazer o rema? Para você entender o propósito pelo qual você nasceu. Para você ter ferramentas dentro de você, para não ser enganado pelo diabo e saber o que fazer quando as coisas se levantarem contra você. Para você saber proceder com a sua própria vida e lá na sua velhice você não olhar para trás e não se arrepender das escolhas que você um dia fez. É para isso, irmão. Quando a gente divulga, quando a gente fala sobre aprender a palavra, não é porque a gente quer uma sala cheia, a gente quer a sala cheia também. Mas o propósito, irmãos, é fazer você chegar no seu destino. E eu entrei no rema com 18 anos e eu suguei, irmão, aquilo. E eu me lembro de logo no término passar por uma grande dificuldade. Eu dei esse testemunho aqui alguns dias atrás, no domingo à noite. E quase tive que parar o rema, mas Deus trouxe provisão. Eu continuei.
Mas eu fui desligado da empresa que eu estava trabalhando e eu fui perseguido, irmãos, porque eu estava fazendo rema. Minha chefe era crente e ela me perseguia porque eu estava no rema. Diga-me, misericórdia. E eu perdi o emprego. Mas sabe, irmãos, quando terminou o rema, Deus, Ele me deu um presente. E eu entrei, irmãos, numa empresa maravilhosa, uma grande empresa, um trabalho maravilhoso. Algo que eu não sonhava. Acima daquilo que um dia eu imaginei que poderia estar. Mas quando eu entrei ali, irmãos, Deus me deu uma palavra específica. Cadê João? Vem para cá os músicos. Bora trabalhar, gente. Deus me deu uma palavra específica. E Ele disse, você vai entrar aí. Você vai aprender coisas, você vai receber experiência, mas esse não é o seu lugar. Então não finca suas raízes, aonde eu não chamei você para fincar. E eu, ok, Senhor, beleza, amém, recebo. Oh, né? Aleluia, oh, aleluia. E por dentro eu estava feliz, irmão, emprego dos sonhos, salário maravilhoso. Eu tinha 19 anos, irmãos, e eu estava ganhando mais do que os meus pais. E eu comecei a trabalhar, eu comecei a me envolver. Passaram-se 1, 2, 3, 4, 5 anos. E eu estava prestes a entrar, irmãos, dentro do setor que eu tanto almejava. E eu trabalhava numa rede de televisão. E o meu desejo era trabalhar no jornalismo. E tudo estava se encaminhando, irmãos, para eu chegar lá. E quando eu estava prestes a chegar, irmãos, Deus falou comigo. Tão claro, irmãos, dentro do meu coração, e não tinha como duvidar. E Deus disse, agora você sai. Porque não foi para isso que eu chamei você. Eu chamei você para o ministério. E chegou o tempo de você servir. Aleluia. Mas eu estava apegado, irmão. E eu demorei 6 meses para obedecer aquilo que Deus estava me dizendo. E eu me lembro de uma vez, eu conto essa história, o povo gosta. Eu estava lá no metrô de São Paulo. Quem que já pegou o metrô em São Paulo? Alguém aí? Vocês sabem o que eu estou falando. Metrôzão, 6 da manhã. Todo mundo com aquele olho remelado, aquela cara de sono. É um em cima do outro, aquele espaço que você conquistou, você não pode levantar mais o pé, porque se levantar não volta mais. É tenso, irmão. E eu estava no metrô ainda, e várias vezes Deus falando comigo, irmão. Chegou o tempo, chegou o tempo, chegou o tempo. Eu não. E o salário, e o emprego, e o prestígio que eu estava recebendo. E uma mulher, irmão. Sabe aquela irmãzinha do coque? Deus colocou a irmãzinha do coque no meu rumo, irmão. E eu estava no metrô assim, ouvindo. E ela me olhou. Irmão, quando ela me olhou, eu repreendo em nome de Jesus. Eu não vou passar vergonha aqui dentro desse metrô. Eu não vou passar. Gente, eu não sei se você tem noção, mas o metrô são milhares de pessoas em silêncio. As pessoas não falam dentro do metrô. Então é aquele silêncio. E eu falei, é agora que ela vai me pegar e eu vou pagar o maior mico da minha vida. E de repente ela desapareceu. E eu disse, ufa, graças a Deus. Irmão, quando chegou na estação Sé, e quem conhece sabe que é a estação mais movimentada de São Paulo. Quando eu coloquei o meu pé para fora do vagão, ela apontou o dedo para mim do lado de fora e disse, você, minha perna ficou mole. E ela disse, você está desobedecendo aquilo que Deus está te dizendo. E Deus me mandou até aqui hoje para te encontrar, para dizer que se você não está disposto a trocar o que você tem hoje por aquilo que Deus está dizendo para você fazer, você não está pronto para receber o que Ele tem para você lá no futuro. E eu ouvi aquilo, recebi, e ela foi embora falando em línguas bem alto. Eu já tinha pagado o mico mesmo, todo mundo estava me olhando. Eu recebi, cheguei chorando no emprego.
mas não saí. Eu sempre empurrando a decisão. Até que um dia Deus me pegou de fato. E você fala, meu Deus, você é desobediente. Agora eu vou dizer, e você? Quantos comandos Deus está dando para você? E sabe, querido, eu saí, eu obedeci. E quando eu saí foi loucura para muitas pessoas. Porque eu fui servir na igreja como voluntário, irmão. E naturalmente, era uma decisão muito brusca, muito forte. E algumas pessoas dizem, você é louco. Mas eu sabia, irmãos, que eu estava no propósito. E quando eu entrei no propósito, irmãos, eu não tinha o mesmo salário, eu não tinha o mesmo prestígio, eu não tinha a mesma mesa que eu tinha, eu não tinha o mesmo escritório, eu não tinha a mesma sala, eu não tinha mais as mesmas pessoas famosas ao meu redor, mas eu tinha uma coisa, irmãos, a aprovação de Deus. E quando nós estávamos fluindo ali, trabalhando, fazendo tantas coisas, conheci Maíla, a gente resolveu casar, decidiu no nosso coração casar. E passando por tantas privações, tanta dificuldade, início de casamento, os dois voluntários do ministério, irmão. Sabe quem me ligou? O meu ex-chefe. E ele disse, ei, eu tenho uma proposta aqui para você, porque só você se encaixa. E eu disse, ele é, olha, tenho tal vaga, tal coisa, e era o que eu queria, irmão. Era o desejo do meu coração naquele tempo. E ele disse assim, se você quiser, é seu. E eu, homem, cabeça da casa, comecei a fazer conta, irmão. E quantas vezes a gente faz conta e não dá certo? E eu lembro que eu cheguei para Maíla e eu disse, amor, eu recebi uma proposta. Ela disse, qual? Eu falei, de voltar para lá. Tal vaga, tal emprego, tal salário. Ela disse, uau. E a gente ficou um tempinho sem se falar. Mas quando ela voltou, irmãos, ela trouxe uma resposta. E aquela foi a resposta de Deus para mim. E ela disse assim, sabe, amor, um não na terra pode ser um sim no céu. E você pode pensar assim, mas você é louco. Era Deus te dando aquele emprego. Era Deus te levando para aquele lugar de novo. Não era não, irmãos. E é por isso que a gente precisa entender a diferença do propósito e das propostas. Porque no tempo em que Deus me colocou lá, irmãos, era propósito. Mas naquele tempo, irmãos, onde eu já estava casado, se eu voltasse para lá, seria só por causa da proposta. Não era mais propósito. E eu quero dizer uma coisa para você. Tem muita gente sendo enganado, tem muita gente sendo tirado do centro da vontade de Deus por causa de propostas. E eu quero dizer, nessa noite, ressuscita, faz o propósito ser a sua prioridade de novo. O propósito. E eu pensava assim, mas Deus, a proposta vai me fazer ter dinheiro. E Ele me respondeu, o propósito vai te fazer próspero. Sabe, irmão, a proposta pode te dar a cama mais luxuosa que você poderia ter, mas só o propósito pode te dar sono para você dormir tranquilamente, sabendo que você está fazendo a vontade de Deus. Tantos jovens, irmãos, perdidos dentro de universidades, agradando o gosto de pai e mãe, fazendo coisas. Naturalmente não tem nada de errado em fazer a faculdade. Faça, seja aquilo que Deus chamou para ser. Mas sabe de uma coisa? Tudo tem seu tempo, tudo tem um propósito, tudo tem a maneira certa. Porque se entrar numa faculdade, irmãos, é o que vai te fazer desviar. Isso não é propósito, é proposta. Porque eu estou farto de ver jovens orando ao Senhor, me dá uma faculdade, me dá um curso,
Aí Deus vai dar o curso da faculdade. Aí começa a andar com um monte de Zé Mané. Começa a criar a conversa troncha, torta. E daqui a pouco, cadê? Sumiu. Cadê no culto? Não. Fé é discutível. Fé é discutível. Fica com um propósito. Fica com um propósito. Fica com um propósito. Fica com um propósito. E você vai ver Deus abrindo portas. A palavra em você gerando aquilo que dinheiro nenhum poderia gerar. Esse é o tempo, essa é a geração, esse é o momento de jovens cheios de convicção entrarem em hospitais, entrarem em lugares, entrarem em repartições públicas, entrarem dentro do governo, entrarem nos lugares, irmão, não para serem contaminados, mas para influenciar. E é a palavra que vai te dar substância. É a palavra, irmão, que não te deixa se desviar. É ouvir, 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 ouvir quem você é. Quem Deus diz que você é. Quem Deus diz que você é. O que Deus diz que você pode. O que Deus diz que você tem. Todos os dias, ouvir, meditar, as mesmas coisas. Eu sou curado, eu sou curado, eu sou suprido, eu sou santo, eu sou próspero, eu nasci para dar certo, o meu Deus está comigo, eu não serei envergonhado. E o propósito vai se cumprir, irmão. Você pode ficar de pé. Feche seus olhos. Levanta suas mãos. Eu declaro nessa noite, em nome de Jesus, você enxergando o propósito. Quer saber de uma coisa? Para de tentar enxergar o seu propósito através dos outros. Para de tentar enxergar o seu propósito através daquilo que é visível. Não está do lado de fora, está do lado de dentro. O Espírito Santo é quem vai te revelar. A sua caminhada com Deus é quem vai te levar. É dentro que você vai descobrir. É por dentro que você vai ouvir as direções de Deus para a sua vida. Ei, filho meu, atenta para as minhas palavras. Filho meu, inclina os seus ouvidos. Inclina os seus ouvidos. Inclina os seus ouvidos. Ele que te faz prosperar. É o propósito. É o propósito, irmão. É o propósito que vai te fazer levar a palavra pelas nações. É o propósito que vai te fazer concluir esse doutorado, ou seja o que for, para você ser e exercer aquilo que Deus te chamou. É tempo da gente dizer não para as propostas e enxergar o propósito. Você pode orar em outras línguas. Começa a orar, irmão, por fervor. Deus está ressuscitando dentro de pessoas aqui nessa noite o propósito. Não. Você não vai dar errado. Você não precisa ter medo. Mas é tão grande. Você tem um Deus maior do que tudo. Eu vivo Oh, aleluia. Não desista. Não desista de você mesmo. Ei, comece a se enxergar lá no lugar onde Deus disse que você vai chegar. Comece a se enxergar fazendo aquilo que Deus está dizendo que você é.
Para de se entregar a qualquer relacionamento, buscando o casamento que só Deus tem para você. Para de se entregar a qualquer pessoa, a qualquer proposta. Você não é qualquer coisa. O propósito de Deus brilhando na sua vida como uma explosão de luz nessa noite. Eleva a sua voz. Eleva a sua voz. Eleva a sua voz. Deixa Deus tratar agora. Deixa Ele falar com você. A unção do Espírito despedaçando julgos nessa noite. A unção do Espírito despedaçando enganos nessa noite. A unção do Espírito despedaçando enganos nessa noite. Em nome de Jesus, você não será enganado, você não será tragado, você não será confundido. O diabo não vai te roubar do propósito. O diabo não vai te desviar do propósito. Ei! Eu gostaria de saber se nessa noite, você que está ouvindo aqui sobre propósito, e você pensa, meu Deus, eu preciso disso. Eu preciso alinhar o propósito da minha vida. Eu quero dizer para você uma coisa: o primeiro passo que você tem a fazer é confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É só nele que você descobre o real propósito. É Ele quem vai inspirar você para que você seja e faça aquilo que Ele sonhou. E eu gostaria de saber, tem algum jovem aqui nessa noite, alguém que nunca confessou Jesus e gostaria de fazer isso, entregar sua vida para Jesus? É mais do que religião, irmãos, é mais do que igreja, placa. É você ter um compromisso com Ele por dentro, de filho de Deus. Essa é a sua noite. Essa é a sua noite. Levanta a sua mão se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Aleluia. Alguém? Deus está te chamando hoje para viver o propósito que Ele tem para você. E você precisa dizer sim para esse projeto, para o sonho de Deus para a sua vida. Alguém, se você quer receber Jesus, dá um sinal aí e a gente vai orar com você. Não tenha vergonha, não tenha medo. Todo mundo que está aqui um dia passou pela mesma coisa. Aleluia. Mais uma chance. Tem alguém aqui que quer receber Jesus? Venha! Oh, aleluia! Oh, glória! Aleluia! Essa é a melhor decisão da sua vida. Essa é a melhor escolha que você teve. Mais alguém? Bora! Já abriram um caminho para você, agora ficou mais fácil. Vem! Aleluia! Glória a Deus! Você pode dar glória a Deus aí, irmão? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Estenda sua mão para cá. Aleluia! Nós vamos orar por vocês. Essa é a melhor decisão que vocês podem ter tomado. E isso vai alterar o destino da sua vida. Deus sendo seu Pai. Deus a partir de hoje sendo seu Pai. Alterando a rota para uma rota de sucesso. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos nessa noite por essas duas vidas, essas duas mulheres que a partir de hoje elas não estão mais nas garras do pecado, elas não estarão mais nas garras do diabo,
mas o sangue de Jesus as lavou, as perdoou, e pelo sacrifício de Jesus, elas se tornam filhas de Deus, cheias da sua presença, tendo acesso à vida e ao propósito que você reservou para elas, Pai. Nós te agradecemos pela salvação, porque hoje o nome delas está sendo escrito no livro da vida. Hoje a festa no céu. Hoje o Senhor as recebe como filhas, em nome de Jesus. Amém. Você pode acompanhar esses queridos aqui e eles vão continuar ministrando para vocês. Ô glória. Tem alguém aqui que deseja receber batismo no Espírito Santo? Falar em outras línguas, ser cheio do poder de Deus? Levanta sua mão e vem para cá. Se você ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, essa é a sua noite. Vai sair daqui cheio do fogo. Aleluia. Alguém? Todos estão cheios do Espírito? Todos já são batizados? Dá um glória aí. Oh glória. Tem alguém aqui que está com alguma doença ou enfermidade? Levanta sua mão aí, nós vamos orar por você. Amém. Nós temos uma amada ali. Fique com sua mão erguida só para a gente. Mais alguém? Levanta sua mão. Amém. Se você está assistindo pela internet, não há distância para o poder de Deus. Você pode receber cura agora também. Ergue suas mãos aqui em direção à nossa irmã. Pai, eu te agradeço porque você nos deu um nome que está acima de todo nome. E no nome de Jesus, eu ordeno toda doença, toda enfermidade e tudo aquilo que não está em linha com a saúde, se retirando, saindo agora, em nome de Jesus. Toda dor, toda disfunção e tudo aquilo que não estava funcionando perfeitamente, eu declaro voltando à perfeição, voltando ao pleno funcionamento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cura se manifestando no seu corpo agora, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, aleluia. Você pode sentar um pouco. Olha para quem está do seu lado e diga: não se esqueça, você tem um propósito. Amém.